Depois de anos de debate, o marco do saneamento foi aprovado pelo Congresso e já recebeu sanção presidencial. E prevê que até 2033, 99% da população tem acesso à água potável e 90% ao tratamento e à coleta de esgoto. Para isso, empresas públicas e privadas do setor terão que fazer grandes investimentos na busca da universalização desses serviços. E esse é um dos grandes pontos do debate. Será que existem diferenças entre as concessionárias de água e esgoto públicas e privadas? Qual que é mais eficiente? Vamos tentar construir essa resposta agora no MS em Pesquisa. Saneamento é um direito e uma questão de saúde pública essencial para a melhora nos índices de qualidade de vida. No Brasil, duas modalidades de empresas são responsáveis por esse serviço, a pública e a privada. Juntas, elas garantem a Mato Grosso do Sul uma cobertura de 86% em água e de quase 50% em esgoto. Para que um serviço de qualidade possa ser alcançado, é essencial que a gestão de todos os processos seja eficiente. E foi tratando exatamente desse tema que uma pesquisa partiu, entender qual das duas gera mais resultados a partir de sua gestão. Assunto em alta com a aprovação do Marco Legal do Saneamento Básico pelo Congresso. Que a gente, cada vez mais próximo dos entes públicos e das empresas, a gente possa ter modelos, né, e pesquisas que ajudem a poder analisar essas decisões, né, do poder público em relação à eficiência dessas atividades que o governo faz. E a gente espera que, com essa chegada do marco, que é muito importante, a gente possa acompanhar, né, a partir de agora, e analisar a eficiência, continuar analisando a eficiência, principalmente no doutorado dela, para poder ajudar aí o poder público. A pesquisa promoveu um diálogo entre a engenharia sanitária e ambiental com outras áreas da ciência que praticamente só trabalham com números. Para estabelecer um método de análise, fórmulas matemáticas mais utilizadas na área de finanças foram utilizadas. A gente tem um grupo de pesquisa que trabalha com a parte quantitativa, e a gente apresentou alguns trabalhos, algumas publicações que a gente faz. Eu sou da área de economia, né? Então eu tenho os trabalhos publicados nessa área de DEA, que é análise envoltória de dados, e análise de fronteira estocástica, que é o SFA, para bancos, né? É muito utilizado para analisar bancos, comparar bancos. E ela falou assim, olha, isso aqui encaixa para a gente analisar as empresas de saneamento. Isso vai ser muito legal, porque a gente vai avaliar a eficiência do saneamento no Brasil. E isso enriqueceu muito, né, o debate, principalmente científico, aí, no trabalho dela, né? Lidar com duas áreas do conhecimento diferentes parece um desafio, e até é, mas segundo o professor Michel, isso tem o potencial de enriquecer o trabalho e dá a possibilidade de utilizar diferentes perspectivas. A gente tem essa ideia de que a interdisciplinaridade quer dizer o quê? Que alunos de outras formações venham dos programas. Isso enriquece o programa, enriquece as pesquisas, né? Eu não sou da área ambiental como ela, mas aí eu acabo aprendendo com ela e ensinando algumas técnicas da minha área, que é a mais de econometria. E a Mariana sabe muito bem nisso, porque ela conseguiu juntar as duas áreas, que ela pegou um pouco do professor Fernando, na ESA, né, na engenharia ambiental, e trouxe para o nosso programa de ciências ambientais. E esse trabalho todo gerou resultados bastante válidos. Esse resultado trouxe até a gente tinha uma hipótese inicial interessante, que era sempre a gente acha que o poder público tem uma maior eficiência, né, porque ele cuida sempre das coisas ligadas à saúde, à questão de água, essas coisas todas. E a gente percebeu que não é bem assim. Onde tem as privatizações, mostrou algum lado positivo nisso. Então, isso é um debate atual, né, do marco do saneamento, e o trabalho dela, a dissertação dela, vem para debater isso, né, mostrar que foi muito válido discutir essa técnica para poder ajudar nas políticas públicas implementadas nessa área de saneamento.
Engenheira sanitária e ambiental Mariana Antônia de Souza Pereira participou de importantes estudos aqui no estado, como o relatório sobre uso e ocupação do solo da Bacia do Alto do Paraguai e o estudo de viabilidade de implementação da Rota Bioceânica. Concluiu recentemente o curso de mestrado na Universidade Católica Dom Bosco com o projeto que é tema do programa de hoje. Mariana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para falar da sua pesquisa. Obrigada. Mariana, a sua pesquisa, pelo que eu entendi então, você me corrige se eu estiver errado, buscou analisar a eficiência nas ações das concessionárias públicas e privadas de água, né? Isso, exatamente. Nós avaliamos, então, a eficiência por meio de modelos matemáticos que permitem verificar essa eficiência, né? E, com isso, obter essas respostas. Se há um tipo de provisão de serviço público ou privado, quem seria o mais eficiente? Quando a gente fala essa eficiência, é mais do ponto de vista de gestão e não se a água é boa ou não, né? A gente não considera exatamente só um serviço prestado pela concessionária ou provedor, né? Não só o fornecimento, não só o tratamento. Ali é um conjunto de indicadores, ou seja, dados, que vão caracterizar o sistema naquele momento para que eu possa avaliar essa eficiência. E como é que a gente pode dizer que concessionária do município tal tem a sua gestão eficiente? Então, essa técnica, ela permite, através desse banco de dados, né, eu seleciono as variáveis, que seria dados do meu sistema, como, por exemplo, volume tratado, volume de água produzido, né, investimento do provedor naquele serviço, e a partir disso eu crio esses modelos matemáticos, né, que vão me dizer se a partir daqueles dados essa empresa é eficiente ou não. Teve alguma que chamou a atenção de vocês? Bom, a gente trabalhou com os 95 maiores municípios do Brasil, né? Então, assim, eu sei quem são, mas como a ideia no momento foi realmente testar essas duas técnicas que são mais usuais, né? Então a gente ainda está, eu posso falar que foi um ensaio. Então estamos buscando esse modelo para que ele possa ser aplicável. Né? Mas de cabeça eu lembro de um município, assim, esse aqui se destacou entre os 10 De cabeça, eu não vou lembrar, mas assim, de forma geral a gente sabe que o Paraná ele tem uma boa taxa, né, nessa questão de eficiência. Vamos ter as LDMUs, que a gente fala que essas unidades de decisão, que seria meu provedor de serviço, chegando a uma eficiência que a gente avalia até 1, né? Quando ela chega ao valor 1, quer dizer que ela é eficiente. E a gente falou de eficiência, você não analisou se a água é suja ou não, se ela é limpa ou não tava, acho que ficou claro que isso não está no seu estudo. Mas será que a gente pode correlacionar se uma empresa ela é eficiente na gestão do seu serviço, ela acaba entregando para a população um serviço de qualidade no fornecimento da água, na coleta e tratamento do esgoto? Então, até essa definição de qualidade, né, não é algo bem estabelecido. Tem gente que acha que qualidade é só eu fornecer aquele volume, né, mas eu não estou gerindo, não estou monitorando esse sistema, né, não estou fazendo uma boa gestão. Então, a gente acredita que a qualidade não é só disponibilizar esse volume à população, é eu gerenciá-lo, né, eu prover em qualidade, em quantidade, porque a gente tem normas a serem estabelecidas para que essa água possa chegar à população, né? Então, são vários fatores que vão caracterizar esse sistema de qualidade. Tá? Foram 95 municípios, você até comentou agorinha. Como é que vocês chegaram nessa quantidade específica de cidades? Então, o Instituto Trata Brasil, né, que é um instituto que realiza vários estudos relacionados ao saneamento, eles têm um estudo chamado Ranking do Saneamento. Desde 2018 eles trabalham com isso. E como para a gente na pesquisa, né, o estudo tem que ter um caráter mais macro, então, em vez de eu trabalhar ou Mato Grosso do Sul ou um estado, a gente queria fazer esse ensaio mais macro. Então, eu busquei, né, a partir deles, que eles realizam esse ranking, eles selecionam lá que os municípios maiores, né, do Brasil seriam aqueles com uma população superior a 300 mil habitantes. Então, a partir dessa ideia, a gente selecionou no banco de dados, né, disponível que a gente tem aqui no Brasil, que é o SNIS, selecionou esses municípios e foi feita a captação dos dados, né, do período de 2013 a 2018, porque a gente sempre busca uma maior série temporal para que eu possa fazer essa análise. Mato Grosso do Sul, você lembra quantos municípios vocês chegaram a analisar? Mato Grosso do Sul, a gente teve Campo Grande. Apenas? Aham. É que até o Dourados, acho que ainda não é chegou. considerado. Só Campo Grande. Bom, então você olhou então esses dois tipos de empresa, né, a pública e a privada, de forma geral. Qual que é mais eficiente, Mariana? Então, a gente, né, avaliando a água, porque o estudo ele teve entre duas bases, avaliar o sistema de abastecimento de água por meio de alguns indicadores e o sistema de esgotamento sanitário por meio de outros indicadores. Para a água, a gente verificou que os privados eles foram mais eficientes.
né, na questão de água. Já relacionado ao esgoto, essa eficiência foi similar. Então, assim, depois disso a gente faz um teste para avaliar se essa eficiência obtida desses dois grupos, né, privado e público, teve uma diferença significativa, e a gente pôde observar que para a água essa diferença foi significativa, ou seja, os privados foram melhores, e já na questão do esgoto público e privado não houve uma diferença significativa. Os dois precisam ainda desenvolver bastante. Tem algum critério que puxou essa avaliação do privado para cima, para eles ficarem à frente dos públicos? Não, é questão de dados. Até se eu observar, os 95 municípios, eu acho que, se não me falhe, pelo menos uns 80% são públicos. Uhum. Então, assim, mesmo com maioria de provedores públicos, a gente pode observar que alguns privados trabalham muito bem, né? A gente tem uma gestão mais pública desse serviço de saneamento no Brasil. Não sei se dá para a gente falar isso, mas será que isso é porque há um processo licitatório, há um edital em que as empresas precisam respeitar alguns critérios definidos pelas agências? Aí, por isso, talvez a eficiência dela seja maior? Ou será que existe alguma coisa nesse sentido? Não entra nessa questão. É a questão mesmo, assim, da facilidade, porque, teoricamente, o município que deve, né, ter a cargo disso. Uhum. Mas, por às vezes, o sistema dele ainda não conseguir abranger todos, né, ele acaba fazendo um consórcio com essas concessionárias privadas para que possa gerir esses sistemas, né? Então, ele tem lá todo o planejamento, né, o que ele tem que atender, até que etapa, tem as etapas, né, a serem feitas, assim como o município e no estado também tem as suas etapas. Então, talvez, por ser privada, a gestão possa ser mais eficiente? A gente não tem como comprovar isso, né? Uhum. Mas, de tendência, certa talvez. forma, a gente sabe que as metas estabelecidas por uma privada podem ser até bem mais definidas do que a municipal, né? Então, assim, os privados, eles se comportam de uma forma, às vezes, por ele não ter um volume grande de disponibilidade de recurso para poder inserir e abastecer aquela população, de certa forma, tanto em água e esgoto, ele acaba tomando os passos com uma tomada de decisão mais lenta, mais eficaz, né? Ele vai, de certa forma, atingir o público por ter uma disponibilidade maior, questões orçamentárias mais brandas, porque eles podem captar recursos de certa forma, ele disponibiliza de um certo serviço, mas às vezes pode ser algum entrave relacionado à manutenção, à gestão desse serviço. E, Mariana, para a gente encerrar esse primeiro bloco, como que você e o seu orientador chegaram nessa temática? Bom, eu desde a graduação eu comecei a trabalhar com água e esgoto, até a gente participar de um projeto, que era junto com a concessionária aqui de Campo Grande, né? Águas do Arivaldo. Isso, que a gente começou a fazer um ensaio e eu estudei isso relacionado à provisão do consumo de água. Então, prever o consumo de água através do clima. Então, eu fiz esse estudo com eles, tinha um projeto estabelecido na OCDB com eles, né, em parceria, e eu realizei disso. E a partir disso eu tomei gosto, né? Já na graduação mesmo eu gostei dessa parte de saneamento, água e esgoto, e eu comecei a desenvolver de certa forma. E comecei a puxar a parte matemática, né? A estatística, que às vezes não é bem colocada no nosso curso, de certa forma, de aplicável. Então, comecei a desenvolver a partir desse estudo, que eu tive que estudar isso, e no mestrado resolvi continuar essa parte, mas mais para a questão de eficiência, né? Porque o meu orientador, ele pratica esses modelos de eficiência, ele é economista, então essa parte estatística é uma coisa que a gente conversa muito, e a ideia foi realmente aplicar isso na realidade brasileira. Legal. Bom, a gente vai para um breve intervalo, voltamos já. O novo coronavírus requer novos hábitos, urgentes. Lavar sempre as mãos, fazer uso do álcool em gel, proteger-se com a máscara. Hábitos simples que demonstram nosso respeito aos idosos e aos mais vulneráveis. Respeito ao próximo, seja quem for. Respeito àqueles que estão sob nossa responsabilidade e a nós mesmos. É verdade que novos hábitos exigem atenção e disciplina da nossa parte, mas é possível. Lavar sempre as mãos, fazer uso do álcool em gel, proteger-se com a máscara. Que o respeito à vida seja nosso novo hábito. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Contra o coronavírus, a favor da vida. Bom, para que a Mariana ela pudesse entender qual tipo de concessionária, se é pública ou privada, é mais eficiente,
ela precisou analisar uma série de dados que a gente vê agora. Os dados utilizados por Mariana e seus orientadores são todos públicos e divididos em duas categorias: abastecimento de água e esgotamento sanitário. A série de dados compreendeu o volume de água produzido e de esgoto coletado, água e esgoto tratados, faturados, as despesas da operação, investimentos do provedor no sistema, número de conexões e o comprimento da rede. Esses dados foram obtidos no SNIS, o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, que pode ser consultado por qualquer pessoa. Bom, a gente viu esses dados aí agora, mas essa série de critérios, tanto a água quanto ao esgotamento sanitário. Como é que você chegou nessa série de detalhes, de pontos que você utilizou para poder aplicar em modelos matemáticos e verificar a eficiência? Bom, primeiramente, né, a parte do meu estudo foi fazer um levantamento da literatura, né? Então, dos estudos que analisam a eficiência nesses serviços de água e esgoto, quais são as variáveis que eles utilizam. Então, a partir disso, fizemos um levantamento, né, dessas variáveis mais utilizadas, e aí buscamos esses dados a nível Brasil para poder aplicar. Então, a gente separou nessas variáveis para poder estimar a eficiência. Então, vocês se utilizaram de outros trabalhos também para poder chegar por exemplo, nisso. Um estudo no Canadá utilizou a variável volume produzido, volume tratado. Outro estudo, despesas. Então, a gente foi captando essas informações, né, e buscando esses dados para que possam ser inseridos aqui. Você citou até agora há pouco, eu costumo falar como SNIS, né? SNIS. SNIS, que é o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Então, esses dados que você pegou partiu desse sistema que ele é público, né? Sim. Ele é todo aberto para a população poder consultar. Isso. O Brasil, ele conta com essa base de informações sobre saneamento, né? Que é o Sistema de Informação sobre Saneamento, o SNIS. Lá possui informações, características desse sistema e até indicadores, né? Tanto a nível de abastecimento de água, esgoto sanitário, manejo de resíduos sólidos, drenagem. E essas informações são prestadas pelo próprio provedor do serviço. Então, é feito, né, uma chamada, vamos dizer assim, e eles devem lá preencher esse formulário. E alimentam o banco de dados. Isso. Uhum. Bom, pegando esses dados que a gente acabou de ver, que você falou como que você chegou neles, você utilizou duas técnicas que, pelo que eu entendi, não são necessariamente da engenharia, que são até modelos estatísticos usados no sistema financeiro. Isso. Eu anotei o nome deles aqui. Um, em português, ele fica como análise envoltória de dados, que é vem da sigla em inglês DEA, e o de fronteiras estocásticas, que vem da sigla do inglês SFA. O que são elas e foi difícil você partir para entender esses modelos matemáticos que não eram inicialmente do seu conhecimento? Bom, essas técnicas, o objetivo dela é estimar a eficiência, né? Então, ali com os meus dados, as variáveis coletadas são modelos relacionados na regressão. Então, eu tenho uma variável de entrada e variáveis de saída, né? E ali eu consigo verificar a eficiência. Os dois têm o mesmo objetivo, né? Estimar esse score de eficiência que a gente data. E um é uma abordagem um pouco mais simples, vamos dizer assim, os dados não precisam ser tão robustos, identificar a questão de distribuição deles, que seria a DEA. E já o outro, a SFA, esses dados são um pouquinho já mais trabalhados, que eu tenho já uma definição de como funciona essa distribuição, tá? Então, são modelos que se complementam, a gente pode falar que não se contrapõem, eles podem se complementar para a gente chegar numa resposta, né? Você utilizou eles de maneira mista, então? Eu faço uma modelagem com a DEA, né? Eu tenho eficiência com a DEA e eu tenho a eficiência com a SFA. E os resultados foram semelhantes? Não, porque elas se diferem. Então, é isso que a gente ainda está trabalhando, né? Porque como esse estudo vamos dizer, um ensaio, né? A gente não tem ele aplicado nessa realidade comparando. A gente tem estudos que trabalham com o modelo DEA, por ver uma gama de estudos similares, então ele trabalha, e tem o SFA. Então, a gente buscou fazer o desenvolvimento científico, né? Aplicá-los e verificar como eles se diferiram, né? Se isso afetou. Bom, você falou agora que essas duas técnicas, elas geram um score, né, que são uma série de pontos. Esses pontos, então foi a partir desses pontos, desse score que a técnica revelou sobre cada um desses dados que você pôde dizer, olha, chegou nesse nível aqui, então quer dizer que ele tem uma eficiência, ou não chegou tanto, então não é tão eficiente quanto o outro. Foi isso? A gente tem de 0 a 1, né?
1 é eficiente. Então, toda essa gama, isso para a DEA, né? SFA a gente considera o maior valor, então pode ser 0,98. Então, a gente teve DMUs, né, que seriam os provedores, essas 95 empresas, aquelas que atingiram o valor para a DEA e outro para a SFA. Os dois métodos, eles foram utilizados tanto para a questão da água quanto para a questão do esgoto? Isso, exatamente. A gente aplicou DEA e SFA para água e DEA e SFA para esgoto. Tá. E foi então, você acha que pegar esse modelo, essa técnica que não era originalmente da sua área, deu certo trazer ela para o seu estudo? Então, a gente sabe que é aplicado, né, dessas diferentes formas. A gente buscou fazer esse ensaio, porque a ideia é sempre, a partir de um estudo, chegar numa questão de modificação da política pública ou de trazer uma informação para que seja utilizada mesmo na realidade. Então, esse primeiro ensaio é testar quais os modelos seria interessante. Será que eu posso utilizar os dois modelos e aí eu ter um score médio? Então, é isso que a gente está trazendo. Nesse primeiro estudo, né, que eu vou desenvolver mais para frente, mas esse primeiro ensaio é realmente testá-los. Então, eu sei que eu tenho que ajustar algumas coisas para que realmente ele possa ser aplicável. Ele já é aplicável, mas ainda a realidade tem que fazer uns ajustes, né, principalmente nessa parte matemática, que é do sistema bancário, né? Então, a gente está implantando isso na realidade do saneamento. Algum outro estudo utilizou essas duas técnicas para a mesma finalidade que vocês? Ou... Muitos usam nessa questão separado, né? Ou DEA ou SFA. A gente buscou testá-los. Então, fazer um teste, né, com o mesmo conjunto de dados e verificar esses scores, como eles seriam, né? Então, o estudo tem toda essa gama de resultados, né, testando esses modelos de eficiência. Então tá. Bom, terminamos o nosso segundo bloco. No terceiro e último bloco, a gente continua a conversa com a Mariana e também tenta saber dela o que ela talvez queira pesquisar mais à frente ou o que esse tema pode trazer de positivo para que novas políticas públicas sejam construídas. Nós já voltamos. A quebra da rotina, a incerteza, o isolamento, a ansiedade, a depressão e as transformações bruscas causadas pela pandemia estão impactando a saúde mental. Ações de conscientização e cuidado com a saúde são necessárias em qualquer época, mas ganham uma importância maior neste período por conta da pandemia causada pela Covid-19. Considerada pela Organização Mundial de Saúde como o mal do século, a depressão ainda é um desafio para pacientes e médicos e ações como o Agosto Verde colocam luz sobre o tema para conscientizar e prevenir. Criado pela Lei de número 5.088 de 2017, o Agosto Verde é dedicado às ações preventivas à saúde mental da pessoa, combatendo e prevenindo a depressão, que tem como alguns sintomas a prostração ou desânimo, abatimento, esgotamento, estresse, tristeza, melancolia. Com a vida cinza parada no sinal vermelho, a esperança pinta o amanhã de verde, e é essa a cor que simboliza a campanha de enfrentamento da depressão Agosto Verde. Não há uma receita pronta de como cada um deve enfrentar os desafios impostos pela pandemia, mas é ideal reinventar a rotina com as atividades diárias de trabalho e de lazer nesse momento tão delicado da vida de todos. Não deixe que o isolamento te exclua do que verdadeiramente importa, a sua saúde mental, porque a vida merece todas as cores. Bom, Mariana, a empresa pública, pelo que você comentou agora há pouco, ela produz muito mais volume de água, né? Entrega muito mais volume de água dos municípios que você analisou do que as públicas, até pela quantidade, né? Existem muito mais concessionárias públicas aqui no Brasil do que privadas. Mas isso não necessariamente, pelo que eu entendi, significa
que elas são eficientes, né? Isso a gente pode comprovar, né? Apesar deles produzirem mais, tratarem mais a água, investirem, né, até um pouquinho, de forma um pouquinho maior, né, a gente pode verificar que isso não impacta na eficiência estimada, né? Então, até uma questão que a gente analisa que pode ser, por eles terem essas regras um pouco mais fáceis de conseguir questões orçamentárias, né, detém dessas regulações um pouco mais brandas, eles conseguem, de uma certa forma, investir mais no sistema, mas isso não quer dizer que esse sistema está totalmente eficiente pelo que a gente observou. Então, porque acho que até você indicou que se a gente for comparar os investimentos, o setor privado investe 5 milhões para água e o público 6. E no esgoto são até semelhantes, 4 milhões para água e esgoto, tanto no público quanto no privado. Mais dinheiro também, você investir mais, senão se a gestão não é positiva, se a entrega, o sistema todo conversa, a eficiência se perde e o dinheiro também se perde, Isso, né? Não adianta eu só implantar, só tratar, desenvolver. Eu tenho que monitorar, eu tenho que ter uma boa manutenção, eu tenho que ter vários fatores que me possibilitem acompanhar esse sistema, né? Uma coisa muito do Brasil, a gente resolve o problema, mas depois a gente não acompanha o problema, né? Só na hora que esse problema assuma um outro problema. Então, é uma questão que a gente precisa trabalhar, né? Mudar esse comportamento, esse pensamento. Manutenção do sistema, verificar indicadores de gestão, né? Até uma questão, a gente não tem um indicador de qualidade que diz se um sistema é de qualidade ou não. Até então, a própria qualidade é uma coisa que cada um tem a sua definição. Não existem parâmetros ainda para dizer. Os parâmetros tem, mas a gente ainda não tem uma fórmula que vai dizer, apliquei essa fórmula, não, ele é de qualidade, não, ele não é de qualidade. Uhum. E eu até comentei no começo, a gente ainda não tocou nesse assunto, o marco do saneamento foi aprovado há pouco, a última casa legislativa que estava discutindo, ele era o Senado Federal, foi aprovado, foi a sanção presidencial e já está valendo, foi publicado no Diário Oficial. O marco, não sei se você já chegou a analisar isso ou do que você chegou a ficar sabendo, as regras estabelecidas pelo marco, elas podem trazer mais eficiência ou deixam claro mais como ser mais eficiente, talvez até o que seu estudo mostra possa ajudar nisso? Então, a gente acredita que alguns entraves relacionados à regulação desse serviço, né, porque o que temos? Hoje as agências reguladoras, elas são bem independentes. A PNSB, a Política Nacional de Saneamento Básico estabelece isso, que elas são as independentes, elas têm as regulações dentro delas dos processos decisórios. Onde cada município é responsável por... Porque a gente tem até uma questão de carência, né? Pois pelo menos 65% dos municípios brasileiros possuem algum tipo de regulação. E os outros a gente nem tem nenhum tipo de regulação, que essa regulação pode ser municipal ou estadual. Né? Então, às vezes o que acontece numa agência pode diferir da outra. A gente não tem uma regra geral, um padrão estabelecido que regule todo esse processo da concessão, né, da situação. Então, eu acredito que com esse novo marco, né, a ANA que vai entrar, né, que era antes a Agência Nacional de Águas e agora de Saneamento, ela vai entrar e trazer essas normas mais técnicas, né, trazer um apoio a essa defasagem das agências, né, assim como similar ao processo da Anatel e ANAEL, né, que fazem essa regulação principal, e também todo ali estabelecida a questão dos investimentos. Então, tirar um pouco dessas barreiras de investimentos e até a questão de concessão dos privados, né. Aqui no estado a gente está agora no esgoto buscando, então, fazer uma parceria, né, PPP. Então, isso é muito interessante. Eu acredito, assim, que não é um ou outro. Podemos ser parceiros, porque são vários os agentes que estão envolvidos no saneamento. Não só são os provedores, são as agências, os próprios intermediários que podem trazer financiamentos, né, os próprios consumidores, as instituições e os órgãos relacionados a esse serviço. Bom, Mariana, a gente então está num ponto que o Brasil tem uma luz no fim do túnel na questão da universalização da água, né? 99% é muita coisa, 90% de esgoto também. De que maneira uma análise de como a que você fez pode ser útil para que essas empresas públicas ou privadas possam analisar e verificar a sua atuação e buscar por uma gestão mais eficiente? Então, lá dentro da nossa análise, né, a gente tem essas variáveis, que um deles é a questão do volume tratado, volume coletado, das próprias despesas, o investimento, né, do provedor nesse serviço. Depois, né, essa segunda etapa do meu estudo foi o quê? Verificar essas variáveis, quem foram de maior peso, né? Quem que trouxe essa maior eficiência. Então, ali a gente verifica em ambos os sistemas que o investimento ainda é uma coisa necessária, né? Apesar de ter essa diferença
né, de um de outro, mas se investiu muito em água. O Brasil teve essa etapa de investir muito em água e deixou um pouco o esgoto de lado, né? Então, hoje a gente está tendo uma defasagem em questão de esgoto, então está tendo essas parcerias. Então, não é só implantar o sistema, né? Então, ali a gente consegue identificar o que seria essa variável que está puxando a eficiência, que está deixando essa pública ou essa privada um pouco numa situação de score de eficiência favorável do que não, né? Então, a gente consegue identificar isso também. Bom, então é isso. Mariana, algum outro ponto da pesquisa que talvez a gente... Tem muita coisa para falar, claro, sobre o seu trabalho, mas um ponto que você acha importante ressaltar, que a gente talvez não tenha tocado no assunto? Bom, eu acho que de certa forma a gente falou tudo, mas eu acredito que o marco vem realmente para ajudar. Eu acho que todos têm que se unir, todos esses agentes envolvidos, né? Não só a concessão, porque às vezes quando passa para a concessão, acha que é só ele que tem que gerir o sistema. Mas até o governo, né, em auxiliar, propor incentivos para a atração de investimento. Acho que todos fazendo a sua parte, né, a gente vai conseguir chegar a essa universalização, né? Todos os agentes envolvidos. E ali esse estudo ele ainda precisa, né, ser desenvolvido. Eu acredito que daqui a um tempo a gente possa ter ali um sistema que possa inserir essas variáveis e aí eu conseguir acompanhar momentaneamente, mensalmente, o que o meu sistema está deixando eficiente ou não. Isso que eu ia te perguntar, você pretende continuar desenvolvendo essas técnicas? Então, no doutorado, né, que aí não sei como exatamente eu vou fazer por causa da pandemia, mas é uma coisa que eu quero fazer e eu vou desenvolver. Então, a primeira etapa foi realmente testar os modelos. A segunda etapa, o que eu quero? Arrumar os modelos, né, ajustá-los todos exatamente, para que depois, né, eu tenho 4 anos, então tentar em algum software, alguma parceria para desenvolvimento disso, né, para que eu possa fazer essas análises reais, né, dentro de um sistema, poderia ser assim. Então tá certo, Mariana, eu queria muito agradecer pela sua participação aqui no MS Pesquisa e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado pelo convite. Bom, o MS Pesquisa é sempre exibido ao longo da programação da TV Assembleia, canal 9 da operadora Claronet em Campo Grande, também em Dourados, e também estamos no YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Lá você confere todas as outras entrevistas com pesquisadores sul-matogrossenses. Tchau!